Doutor Jander, cumprindo nossos horários, eu quero, de antemão, já agradecer a doutora Tâmara. Ao final, eu farei as considerações. Agradecer a presença de todos os membros do IDET que estão presentes, doutor Jander, que hoje está presidindo, e passo a palavra, doutor Jander, para já iniciar o nosso evento, dado que nós tentamos cumprir rigorosamente nossos horários. Sucesso ao evento. Ao final, eu faço o nosso fechamento. Doutor Jander, está com Vossa Excelência. Obrigado, doutor Márcio, nosso presidente do IDETO. Hoje aqui estamos iniciando o nosso 17º diálogo eleitoral, e aqui, como foi bem lembrado agora há pouco pelo doutor Leandro Manzano, será o último desse ano, por conta da vizinhança das eleições. Agradeço aqui a todos os presentes, advogados, advogadas, estudantes, servidores da Justiça Eleitoral. O IDETO, meus amigos, que é o Instituto de Direito Eleitoral do Tocantins, para ficar claro para quem está participando da primeira vez, é uma entidade sem fins lucrativos, sem qualquer cunho político partidário. No estatuto é previsto que temos objetivos principais: estudar, promover o aprimoramento do direito eleitoral e partidário, organizar eventos como esse, congressos, seminários, cursos, disseminar o conhecimento, apoiar a formação eleitoral. O Instituto, estimula aí a pesquisa e produção acadêmica do direito eleitoral, processo eleitoral e partidário, colabora aí com a OAB, magistratura, Ministério Público, Poder Legislativo, para o desenvolvimento do sistema eleitoral, tanto do Tocantins como da nossa nação. E aí, doutores, para quem quiser conhecer os diálogos eleitorais, existe um canal no YouTube que eu conclamo aqui, vossas senhorias, aí lá no YouTube, IDETO Tocantins. Lá tem já diálogos anteriores com temas como poder do algoritmo e eleições, direito digital essencial para as eleições de 2024, abuso do poder eleitoral, propaganda eleitoral e liberdade de expressão, cotas de gênero e raça, de seus reflexos nas eleições, ações eleitorais contra os abusos de poder. São temas relevantíssimos que vocês podem ir lá conferir isso. E hoje, especificamente, nós iremos tratar sobre a pré-campanha, condutas na pré-campanha, um tema bastante relevante, principalmente por conta do curtíssimo prazo do período oficial que a gente tem da campanha, Reforma de 2015 trouxe alterações substanciais na legislação eleitoral, e que gera ainda muitas dúvidas para os operadores dos direitos e para os candidatos, para a população em geral. E para tratar desse tema, a gente convidou a nossa doutora Tâmara Costa Medina da Silva. Ela é piauense, mas é radicada na Bahia, minha conterrânea, advogada, com larga experiência no contencioso, administrativo e judicial. Aqui o currículo dela extenso, e irei fazer um pequeno resumo. Ela é graduada em Direito pela Universidade Católica de Salvador, especializada em Direito Desportivo, Eleitoral e Administrativo. Ela é ex-consultora jurídica, do Esporte Clube Bahia, para quem gosta do futebol. Ela é membro da ABRADEP, que é a nossa Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Ela é consultora na área de Direito Administrativo e atuação aí dedicada no contencioso em tribunais. Oriento a todos que, se puderem participar abrindo a câmera, silenciando os microfones, ficam todos à vontade. Abrir a câmera é sempre importante. Obrigado, doutora Ana Cecília, Ana Paula e os demais, porque aí o palestrante se sente mais acolhido, mais com participação, dá um ar mais de diálogo, apesar de virtual, a gente fica mais próximo. Podem também participar através do chat, mandem, enviem alguma consideração, algumas perguntas, que ao final a gente irá ali promover esse diálogo. Estou às ordens. E, doutora Tâmara, seja muito bem-vinda, muito obrigado pelo convite, é uma grande honra e um privilégio. A palavra está com a doutora. Obrigado, doutora Tâmara. Bom dia a todos e a todas. Jander, obrigada. Obrigada, sobretudo, a doutor Márcio Gonçalves, presidente do IDETO, que me fez esse convite, e eu aceitei com muito carinho, quase, doutor Márcio, que pela segunda vez eu não ia me fazer presente, infelizmente tive um problema de saúde semana passada, mas eu falei, não,
eu tenho de prestigiar o doutor Márcio, os colegas do Tocantins, que estiveram aqui na Bahia recentemente, e tratar desse tema, a pré-campanha, que é um tema espinhoso, e que acho que continuará sendo espinhoso por muito tempo, né? Mas é um tema relevante, sobretudo porque estamos em ano eleitoral, a campanha, eleição municipal, é um pleito muito relevante, porque, sobretudo, no meu estado, por exemplo, a Bahia, com mais de 400 municípios, né? Outros estados como Minas Gerais, enfim, é uma relação, um pleito que movimenta muito a população e, enfim, é importante discutir a matéria, inclusive porque recentemente tivemos o julgamento lá no TSE do caso Sérgio Moro, e que luzes esse julgado traz para as eleições de 2024, a eleição municipal, né? Mas eu quero novamente agradecer o convite e dizer que, para mim, é um prazer estar aqui dialogando com os colegas. Essa nossa fala não tem pretensão alguma acadêmica, é realmente uma conversa, uma troca com os colegas advogados e advogadas, também com servidores da Justiça Eleitoral que estiverem acompanhando esse encontro, e também outros e outras que não ligadas necessariamente à área do direito, mas que se envolvem no pleito eleitoral. Não sei se tem candidatos ou candidatas ou assessores de partido, mas, enfim, o objetivo é realmente trocar experiência, dialogar e trazer também algumas inquietações, né? Aí pergunto ao colega Jander se continuo já a abordar o tema ou... Perfeitamente, doutora. Pode continuar que, ao final, a gente faz os diálogos, as perguntas, se eventualmente tiver. Pois não. Um abraço ao doutor Juvenal, que agora está de barba. E, doutor Juvenal, acho que o microfone do senhor está fechado. Aí, agora vamos lá. Primeiro, muito bom dia a todos. É uma honra tê-lo aqui conosco. Isso foi fruto de uma conversa em Salvador, eu não sei se a senhora se recorda. Estávamos eu, o doutor Márcio, o presidente Márcio, acho que o doutor Manzano também, conclamamos a senhora para nos abrilhantar com seus conhecimentos, com a sua primazia na matéria de direito eleitoral. Até a senhora brincando ainda falou o seguinte, mas eu não... Não, gente, eu não dou conta. Você falou assim, não, a senhora é uma das grandes, tá? Então, com relação... é muito bom vê-la aqui conosco. Em relação à questão da barba, eu fiz aqui uma pesquisa entre as mulheres do estado de Tocantins, Brasília, Maranhão e Pará, onde eu atuo, né, e Goiás, e elas acharam que eu ficava mais bonito de barba, né? Então aí eu deixei. Muito bem. Mas está muito bem de barba. É um prazer tê-la aqui abrilhantando o IDETO com seus conhecimentos e a sua graça. Muito obrigado pela confiança. Mas, pessoal, vamos lá. Se nós tivéssemos há 20 anos atrás, essa conversa aqui não teria o menor sentido. Por quê? A primeira grande eleição que eu me lembro foi a eleição de, salvo engano, 1986. Foi a primeira eleição para governador de estado depois da ditadura militar. E eu era pequena, mas eu me lembro como aquela eleição teve um tom festivo. E era muito engraçado, porque não tinha internet, não tinha mídia social, rede social, mas eu achava interessante colar adesivo do candidato no carro do meu pai, na janela de casa e por aí vai. Mas naquela época não existia, mal existia campanha por questões de limitação de tudo, limitação de TV, a TV não era difundida, daquele tempo, doutor Juvenal,
que a televisão, às vezes, dava um determinado horário, ficavam as listrinhas coloridas, porque encerrava a programação. Não existia programação de TV 24 horas. Então, os espaços em televisão, até mesmo em rádio, eram curtos. Então, para você conhecer o candidato, era algo extremamente difícil. E aí havia uma outra limitação também, que era acesso, por exemplo, às estradas. A qualidade da malha viária, rodoviária brasileira é outra. Então, a malha de aeroportos também, de voos, hoje a circulação de pessoas, o acesso aos rincões mais distantes é muito mais facilitado. Então, é como se a vida aconteceu e alterou sobremaneira a política nesse aspecto, inclusive de fazer com que o candidato, o acesso do candidato ao eleitor, hoje é tudo muito mais fácil, né? E nessa primeira eleição, depois da redemocratização lá para governador, não tinha nada disso. Então, era muito comum, às vezes, você não conhecer nem a figura do candidato, fisicamente, né? Mas, enfim. Mas o tempo passou. O tempo passou, e naquelas primeiras eleições, inclusive a eleição presidencial de 88, a legislação eleitoral ainda estava se formando. Naquela eleição, o grande diploma legal era o Código Eleitoral. Veja que hoje, 2 diplomas relevantes, a Lei das Eleições, a 9.504, é de 1997. A Lei Complementar 6490 também é depois de eleição de 88, aí vem, enfim. A legislação eleitoral, ela se forma de uma forma mais sólida a partir dos anos 90 para frente, né? Mas, ainda assim, quando avancemos para os idos dos anos 2000, pré-campanha também não era um tema lá muito falado. E não era um tema muito falado, talvez também por conta do posicionamento do TSE, que era um posicionamento muito, muito, muito rígido. E a propaganda eleitoral, as representações por propaganda eleitoral, as multas por propaganda eleitoral antecipada eram muito comuns por questões muito bobas. Um exemplo disso é um julgado do ano de 2000, o relator foi o ministro Alckmin, e que ele sintetizava o seguinte: entende-se como ato de propaganda eleitoral aquele que leva ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura, mesmo que apenas postulada, a ação política que se pretenda desenvolver ou razões que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício da função pública. Quando a gente lê esse julgado hoje, não faz o menor sentido, porque hoje a tônica é inversa. Mas por que a tônica é inversa? Porque vem aí a atuação do Congresso Nacional para recalibrar esse estado de coisas. Esse rigor excessivo, na minha visão, de controle sobre propaganda, e sobretudo no período que antecede o período eleitoral crítico, ela é de todo nociva para a democracia, de um modo geral, e inclusive para o candidato menos conhecido, né? Ela também, essa posição mais rígida, na minha visão, também fere a questão da liberdade de expressão. Quando nós estamos dentro de um ambiente democrático, é necessária a promoção do diálogo, de embate de ideias, de conversas, e esse posicionamento rígido do TSE meio que atravancava essa conversa da classe política com a sociedade. Bom, mas o grande divisor de águas vem em 2015, com a mini-reforma eleitoral. E a redação do artigo 36A, como nós conhecemos hoje, foi dada nessa reforma eleitoral de 2015. Apesar de que
o artigo 36A, ele vem sendo paulatinamente modificado desde, salvo engano, 2009. Mas a forma atual do artigo 36A, ela foi moldada, traçada pela mini reforma de 2015, e que foi uma reforma, de novo, na minha visão, muito bem-vinda. Por quê? Porque disse o óbvio, que é natural, é inerente que ao ambiente democrático, que os partidos políticos discutam internamente questões políticas, mas também é natural e é inerente que os atores da política, sejam aqueles já exercentes de mandados ou outros que querem se lançar a pleitos, conversem e dialoguem com a sociedade, seja por meio de redes sociais, da internet de uma forma geral, mas também por meio de comunicação. E, enfim, essa reforma é muito bem-vinda, mas aí ela trouxe o grande problema da questão da pré-campanha, porque se antes de 2015 havia esse engessamento do diálogo político, a partir de 2015, e aí também por questões de avanço tecnológico da nossa sociedade, as redes sociais começam num termo bem popular, começam a bombar a partir de 2015, de forma mais pujante, né? O problema da pré-campanha se colocou. Eu matei um problema, que era essa questão do engessamento, e aí eu trago uma liberdade maior, mas junto com essa liberdade maior vem a questão da pré-campanha. Pode, não pode, podendo, em que limites, e por aí vai. Né? Para mim, o grande ponto da mini-reforma de 2015, quando ele flexibiliza a questão dos atos de propaganda permitidos, mesmo antes do período eleitoral, para mim, uma clara indicação do legislador, que ele está dizendo o seguinte, a grosso modo: sociedade, candidatos, partidos, por favor, discutam política, discutam os assuntos de interesse da sociedade e façam isso de forma ampla e restrita. O problema é que as pessoas muitos operadores e, sobretudo, os candidatos e partidos interpretaram essa premissa como um cheque em branco para fazer de tudo. E não é, na minha visão, bem assim. É evidentemente que a democracia ela tem um custo. Ela tem um custo para realizar a eleição e ela tem um custo diuturno. Não tem como você, não é intrínseco, não tem como você fazer política, ainda que não seja uma política partidária, não há como fazer política sem gastar dinheiro. Até para, por exemplo, um exemplo banal, se eu sou convidada para falar de determinado tema palpitante para uma determinada localidade, eu vou ter de me deslocar até lá. Esse deslocamento tem um custo. Né? Digamos que uma comunidade pesqueira queira falar sobre uma questão ambiental que está afetando aquela comunidade. E aí convida especialistas do tema, e alguns desses especialistas têm engajamento político. Esse contato, esse caminho de ir para esses eventos custa dinheiro. Quando eu faço um vídeo e coloco na internet dando minha opinião sobre determinado assunto, se esse vídeo tem uma mínima produção, isso custa dinheiro. Tudo custa dinheiro. Né? A questão é o sopesamento das coisas. E aí vem o TSE ao longo da construção jurisprudencial para colocar alguns parâmetros. O primeiro, e alguns parâmetros muito interessantes. Primeiro parâmetro,
Eu não posso fazer na pré-campanha o que eu não posso fazer no período de campanha. E aí um exemplo muito claro é a questão de um candidato, por exemplo, comprar um espaço na TV para fazer um vídeo de autopromoção. Ora, isso eu não posso fazer na campanha. Então, tampouco eu posso fazer na pré-campanha. Outra baliza é a questão do valor dos gastos de um modo geral. O gasto, diz o TSE, os gastos na pré-campanha têm de ser moderados. Bom, mas essa premissa é uma premissa absurdamente subjetiva. O que é moderado ou o que é imoderado? Né? Recentemente, agora no caso de Sérgio Moro, por exemplo, a média das contas a média das contas feitas tanto pelo voto do ministro Floriano quanto do ministro André Ramos Tavares dão conta de que o que eles consideraram como gastos de pré-campanha chegou a quase 20% do limite de gasto da campanha. Ou seja, há doutrinadores que entendem que um valor razoável seria o de 10%. Eu gastar na pré-campanha 10% dos gastos, do limite de gastos de campanha de um modo geral. E por que 10%? Porque quando a gente vai lá para a prestação de contas, o que é que diz o TSE e as resoluções? Aqueles gastos irregulares, aquelas inconsistências que cheguem até o percentual de 10% do montante geral das contas, eles são irrelevantes e não geram desaprovação de contas. Então, esse mesmo parâmetro seria trazido aqui para a questão de gastos de pré-campanha, esse parâmetro de 10%. Né? Mas, no caso de Sérgio Moro, esse valor foi um pouco maior, foi de 17 e alguma coisa, pelo voto do ministro Floriano, e nas contas do ministro André chegaram a quase 20. Tá? O terceiro ponto, também, que é uma baliza que a jurisprudência do TSE vem fixando, diz respeito à forma da propaganda, que está um pouquinho ligado com aquilo que eu já falei antes. O que eu não posso fazer na campanha, eu não posso fazer na pré-campanha. Então, por exemplo, propaganda por meio de outdoor, eu não posso na pré-campanha. Por quê? Porque também eu não posso na campanha. E a questão também de suma importância é o conteúdo. Como assim no conteúdo? Porque na pré-campanha, o material do pré-candidato não pode fazer alusão, não pode conter, melhor dizendo, pedido de voto. Então, em resumo, 3 premissas básicas. Não posso fazer na pré-campanha aquilo que eu não posso fazer na campanha. Segundo, eu não posso, na pré-campanha, pedir explicitamente votos. Terceiro, meus gastos de pré-campanha, eles têm de ser moderados. E, mais objetivamente, pela jurisprudência do TSE, hoje nós estamos aí entre 10% e 20% é o que eu posso gastar na pré-campanha. 10%, 20% do quê? Do teto de gastos para aquela eleição na qual o candidato vai concorrer e disputar. Eu falei mais cedo do caso Sérgio Moro, mas para essa nossa conversa, eu não sei se ele é um caso ideal por alguns motivos, para a gente discutir com a maior profundidade, por algumas razões. Primeiro, é que eu acompanhei o julgamento pela TV Justiça, mas o acordo em si, ele ainda não está, salvo engano, ele não foi disponibilizado ainda. Não está, pelo menos, no PJE, no processo. E o outro ponto é que o caso do Sérgio Moro, ele é muito específico, ele é muito peculiar, porque ali está se discutindo uma situação inusitada de um pré-candidato que era candidato
era pré-candidato a uma eleição nacional, presidente da República, e que, ao fim e ao cabo, concorreu em um pleito majoritário, mas no estado do Paraná apenas. Isso modifica todas as premissas daquele julgamento, por assim dizer, não vão se aplicar à maioria dos casos que vão chegar a nós no dia a dia. Porque é muito difícil chegar para a gente uma situação prática com tantos nós e peculiaridades como esse do Sérgio Moro. Mas, naquele julgamento, o ministro Floriano trouxe no voto algo que me chamou muita atenção, quando ele diz o seguinte, ele fala que os gastos voltados à promoção pessoal, como o lançamento de pré-candidatura ao Senado do Paraná, não, perdão, não é aqui não. Cadê? Em suma, eu não estou achando aqui minha anotação, mas o que o ministro Floriano ele destaca é que eu não posso considerar tudo que é gasto em pré-campanha como abusivo, tá? E esse pensamento do ministro é muito pertinente, porque é difícil você traçar uma linha definitiva, digamos assim, o que é promoção pessoal e o que é ato de pré-campanha. Se a gente for pensar, o prefeito, quando se elege, no primeiro dia do mandato, ele já engata uma nova campanha. O deputado, quando se elege e toma assento, ele faz campanha desde o dia que ele toma posse. Porque isso é natural, o processo político. Eu não sei aí no Tocantins, mas aqui na Bahia, os deputados, pelo menos aqueles que têm uma melhor votação, que mais se destacam, todo fim de semana, eles estão em suas bases eleitorais. Eu fico brincando que até para aniversário de boneca, aqueles deputados vão prestando assistência ao seu eleitorado. E aí, esse gasto é um gasto ilícito? Não. De forma alguma. E não é só porque ele está, pode se alegar, não, mas ele está aqui no exercício regular do mandato. Não, não é bem por aí. Não é só porque, claro, é dever do deputado federal prestar assistência sobre as suas bases, sim. Mas ainda que ele não fosse deputado e estivesse ali no aniversário de boneca, da mesma forma, e não fosse exercente de mandato, isso é natural. É uma promoção pessoal. Você tem de ser visto para ser lembrado. Eu sempre ouvi isso. Qual é o clique? Qual é a diferença? Quando eu faço atos de pré-campanha, eu quero ser visto e quero ser lembrado como candidato. É diferente de eu querer ser visto e ser lembrado por mim mesma, por mim mesmo. Quando eu sou candidato, o que eu quero é que aquelas pessoas fixem que eu sou Tâmara e que eu vou ser candidata, por exemplo, a prefeita de Salvador. Quando eu sou apenas Tâmara querendo me promover para me fazer conhecida e me fazer conhecida para viabilizar uma futura candidatura, eu necessariamente não digo que vou ser candidata ou que serei candidata. Eu quero me fazer conhecida. Eu vou pegar um outro exemplo. Luciano Huck. Muito se falou que Luciano ia ser candidato a presidente da República, acabou que não foi. Luciano, o Huck, é uma pessoa altamente exposta. É uma pessoa que é vista e é lembrada a todo tempo, até pela profissão. Mas olha a grande diferença. Em momento algum, Luciano Huck fez qualquer propaganda ou ato que o vinculasse à política, ao seu desejo de ser candidato. Apesar de se expor a todo tempo,
essa exposição, nunca teve esse viés eleitoral ou esse viés para fins eleitorais. Esse eu acho que é um recorte muito importante que nós temos de fazer quando a gente trata de promoção pessoal e pré-campanha. Porque se a gente não faz esse recorte, os 4 anos de mandato são todos de pré-campanha, seja de prefeito, de governador, de presidente ou o que for. Todos eles serão de campanha. Ponto. E na prática não é bem assim, porque boa parte desse tempo eu quero me manter em evidência, mas apenas no período eleitoral ou se aproximando do período eleitoral é que eu mudo a minha perspectiva para querer ser visto e lembrado como candidato. E eu acho que é neste momento aqui que a gente, então, tem de começar a discutir gasto de pré-campanha e todas as, entre aspas, vedações que se impõem à pré-campanha. Antes desse momento, é como se, na minha visão, fosse uma espécie de indiferente eleitoral, tá? Agora, isso que eu estou falando é uma verdade absoluta? Não, porque o direito eleitoral tem uma característica, que é o caso concreto. Eu desconheço um ramo do direito que o caso concreto tenha tanta influência como no direito eleitoral. Eu brinco que não existe possibilidade de jurimetria quando a gente fala de direito eleitoral, porque a criatividade dos candidatos, dos marqueteiros, ela é infinita. E o caso concreto e os detalhes do caso concreto no direito eleitoral importam e importam muito. Então, quando eu digo que essa minha premissa não é ela absoluta, porque eu posso ter um caso que é efetivamente, mesmo antes do período eleitoral crítico, um determinado político ou alguém que está querendo ingressar na política, passou 4 anos, todo o ciclo eleitoral, todo o período que antecedeu o ciclo eleitoral, sim, se colocando já assim como candidato e por aí vai. É uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade. Mas no normal, pelo menos da minha prática até o momento, é essa de que eu me referi. As pessoas, elas se expõem, elas querem ser vistas, mas apenas no ano da eleição, e aí já no início do ano da eleição, é que eles começam a mudar essa percepção de sua imagem para que as pessoas entendam que agora ele é candidato ou candidata, certo? Bom, eleição, não tem como a gente comparar eleição geral, sobretudo para presidente da República, com eleição municipal para prefeito e vereador. O que a gente fala de pré-campanha, ato de pré-campanha, quando a lupa que a gente está usando é a presidência, a candidatura à presidência da República, é totalmente diferente. Por quê? Porque nós estamos tratando de uma campanha que abrange todo o país. Quando a gente parte aqui para a eleição municipal, o nosso objeto de estudo ele é muito menorzinho, porque é aquele município. E esse é um fator também preponderante. Por que é preponderante? Porque quando eu falo em gastos de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais, mas eu estou tratando de uma campanha de uma abrangência estadual ou nacional, esse valor é irrelevante, porque ele é diluído. Agora, quando eu falo de uma campanha municipal, sobretudo naqueles municípios de médio e pequeno porte, 100 mil reais é muito. Por que é muito? Porque quando você vai analisar o limite de gastos da média dos municípios de interior do Brasil, sobretudo aqui no Nordeste,
o limite de gasto de campanha é algo em torno de R$100 mil, R$140 mil, né? Então, entender que as eleições são diferentes também é importante para a gente entender o que é que pode e o que é que não pode na pré-campanha, tá? De um modo geral, os partidos políticos também têm um papel relevante nessa questão dos gastos de pré-campanha. No caso de Sérgio Moro, por exemplo, os recursos que foram utilizados foram recursos do partido, ou seja, recursos que vieram do fundo partidário. Recursos, portanto, rastreáveis. Aqueles gastos que ele fez, todos foram objeto de prestação de contas, inclusive à Justiça Eleitoral. E por que eu estou falando dessa questão? Para mim, um aspecto importante. Para o partido, também é interessante promover determinados membros. Vou dar um exemplo. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem uma relação quase que simbiótica com o Partido dos Trabalhadores. E essa relação simbiótica faz com que seja interesse do partido, sobretudo, promover a figura de Lula. Para o partido é interessante. Olha o caso aqui do Nordeste, onde há uma dobradinha muito grande dos candidatos do PT à figura do presidente Lula. Nós temos aqui governadores eleitos do Nordeste que a associação ao nome de Lula é fundamental e foi fundamental. E tudo isso decorre de uma construção do Partido dos Trabalhadores ao longo do tempo, em promover Luiz Inácio Lula da Silva como uma figura política e, nos momentos de eleição, como candidato. Agora o PL está usando da mesma estratégia, só que com o Jair Bolsonaro. Ele usa recursos, semana passada mesmo eu estava vendo a propaganda do PL, apesar de inelegível, o carro-chefe da propaganda política do PL é Jair Bolsonaro. Ele é uma figura emblemática, é uma figura política importante e que gera para o partido filiações, gera para o partido o lançamento de candidaturas viáveis em todo o país. Por isso que essa questão do uso de recursos para pré-campanha de candidatos tem de ser vista também com certa cautela. Até onde é estratégia do partido político, por exemplo, e até onde é apenas benefício pessoal daquele pré-candidato. Tá? E aí eu não discuto no caso específico do Sérgio Moro, porque me parece que é uma situação diferente. Não era figura, não era interessante até determinado ponto para o partido promover Sérgio Moro, mas quem mais se beneficiou efetivamente foi ele enquanto pré-candidato, tá? Mas esse é um recorte que eu acho que a gente tem de ter também, levar em conta de consideração, porque, sobretudo nas eleições maiores, esse é um dado relevante. O partido pode querer investir em determinados candidatos visando a promoção maior do partido, tá? E aí, como é que a gente vai punir ou pensar que este candidato gastou irregularmente o recurso, né? Já que eu entrei nesse assunto de Sérgio Moro, aí a associação natural poxa, mas Sérgio Moro, o TSE entendeu que não houve ilícito, mas há 2 anos atrás, ou pouco mais do que isso, no caso de Selma Arruda, teve um entendimento diferente e manteve a cassação da Selma Arruda. O ministro Alexandre de Moraes, ele fez questão
no momento que proferiu seu voto, de destacar que os casos são totalmente diferentes. E teve uma particularidade que me chamou muito a atenção, que é justamente essa questão de onde vem o dinheiro. No caso de Selma Arruda, o dinheiro veio de fonte privada. Veio de fonte privada e decorreu de um empréstimo. No caso de Moro, como eu já disse, esses recursos foram recursos do fundo partidário, recursos, portanto, gastos que foram... O recurso foi de origem conhecida e os gastos foram sindicáveis porque estavam na prestação de contas do partido. No caso da Selma, o dinheiro veio, como eu disse, de fonte privada, tá? E esse rastreamento de como esse dinheiro foi gasto foi feito, mas de uma forma até mais dificultosa, porque está na esfera, estava na esfera privada. Mas, enfim, chegou-se aos fornecedores e concluiu-se que houve realmente o ilícito. Mas por que houve o ilícito? Porque ela, naquele caso da Selma Arruda, uma daquelas 3 premissas que eu falei do início foi quebrada, que é o seguinte: ela utilizou esse recurso para praticar em pré-campanha, realizar atos que são tipicamente de campanha, como, por exemplo, produção de material gráfico, né? E aí, doutor Jander, nós temos de ter muito cuidado com esse outro aspecto. Tem atos que são propriamente de campanha. Por exemplo, produção de jingle. Por exemplo, produção de marca de campanha. Tá? É muito comum, eu não sei aí no Tocantins, mas é muito comum aqui no Nordeste e aqui na Bahia que os candidatos, desde o início do ano, já estão com jingle na praça. Jingle que é tipicamente um jingle de campanha, só não tem pedido de voto. Efetivamente não tem pedido de voto, mas é um jingle de campanha. Ok? Esse jingle, ele foi construído, foi feito por alguém. Alguém escreveu, alguém fez a produção musical. Tudo isso tem um custo. Produção de jingle é um custo de campanha? Sim, é um custo de campanha. Tá lá na prestação tem de estar lá na prestação de contas. Se esse candidato, na minha visão, usa esse jingle que ele está usando aqui na pré-campanha toda, e aí chega na campanha, ele continua utilizando o mesmo jingle, ele continua usando a mesma produção visual, por exemplo, que ele utilizou todo o período anterior à eleição, e aí ele continua usando na eleição, porque é interessante, porque é a fixação visual, né? Para mim, na minha concepção, ele está correndo um risco, esse candidato está correndo um risco muito grande. Aí, nem tanto também pela questão do valor, porque o valor pode ser módico, mas pela questão de você estar antecipando gastos de campanha, gastos que só podem ser realizados lá a partir de 16 de agosto, só quando tem conta corrente aberta, e eu estou usando aqui, usei recursos financeiros que eu não sei a origem, já aqui na pré-campanha, e estou levando tudo isso lá para minha campanha. Na minha visão, isso é muito problemático, tá? E, como eu disse, é um problema comum quando a gente trata de eleição municipal, né? Outro problema comum na eleição municipal é a questão dos impulsionamentos em internet,
né? Porque hoje, até nos menores municípios do país, aqueles municípios de população bem baixinha, a rede social é uma forma de campanha, né? E, novamente, sobretudo para aquele candidato que quer se tornar conhecido, porque ele não era, ele é digamos, um outsider da política, é fundamental esse start. E o impulsionamento é uma forma de startar esse processo de conhecimento do candidato, né? Bom, impulsionamento, se há alguns anos isso foi controvertido, hoje não é mais controvertido, pode haver esse impulsionamento durante o período de campanha, e novamente o que a gente cai é para a questão de valor. Quanto eu posso gastar com essa rúbrica impulsionamento na pré-campanha, né? E aí, de novo, nós temos de partir para aquela premissa lá do TSE do gasto moderado. O gasto moderado. Ah, mas tudo que o candidato. Como é que funciona isso? Porque o candidato pode ter determinada rede social e nessa rede social ele fazer postagens de um tanto de coisa, tá certo? De um tanto de coisa, inclusive de política. Mas é o site também, é o perfil dele de profissional liberal. Vamos lá, tem muito candidato que é médico, né? E aí o médico tem lá o Instagram, ele quer se lançar candidato, mas ali no Instagram dele tem de tudo. Tem postagem falando do Dia Mundial do Sono, tem postagem falando da necessidade de prevenção ao câncer de mama, mas também tem vídeo, tem postagem, tem vídeos dele criticando, por exemplo, o prefeito do município, porque não está combatendo os casos de dengue como deveria. A vigilância sanitária do município não funciona e por aí vai. Esse camarada médico, ele impulsiona essa página dele, tá? Ele paga para fazer impulsionamento. Nesse caso, esse impulsionamento, nesse contexto, é um gasto que eu tenho como computar como gasto de pré-campanha ou não? Eu trago esse exemplo só para mostrar para vocês como é difícil. E como o caso concreto no direito eleitoral importa. Porque as situações elas não são definidas. E aí há quem diga, mas aí nós precisamos sim, efetivamente, melhor balizar a pré-campanha. Às vezes eu me pergunto se essa extrema regulação de pré-campanha realmente é o melhor. Porque aí é como se a realidade, e aí talvez se tiver algum servidor da Justiça Eleitoral nessa sala nos ouvindo, a realidade é que me parece que a Justiça Eleitoral ela não tem braço suficiente nem para fazer um acompanhamento mais rígido da prestação de contas, quiçá acrescentar essa nova função de fiscalizar gastos de uma pré-campanha. Eu não sei até que ponto nós já temos muita regulação no campo da propaganda eleitoral, apesar do 36 lá, tá dizendo lá que não é propaganda eleitoral, se não tem pedido explícito de voto, mas os tribunais regionais, sobretudo os tribunais regionais eleitorais, eles procuram algum jeito de sempre dizer que aquela propaganda ali é irregular, ela é antecipada, ela é ilícita, e o faz criando situações como, por exemplo, e aí até o próprio TSE surgiu com a tese das palavras mágicas, né? Eu não estou pedindo voto, mas eu tenho um contexto que se assemelha ao pedido de voto, é a utilização de palavras mágicas. Então, a Justiça Eleitoral,
e em parte nós mesmos, advogados, talvez tenhamos nossa parcela de culpa para contribuir nessa construção, tem essa tendência de cercear a liberdade da propaganda, de cercear a propaganda eleitoral antes do período eleitoral. E aí eu me pergunto se essa regulação tem de ser uma regulação muito bem feita e de uma intervenção, na minha visão, mínima, para que a gente não ingesse novamente essa discussão pré-campanha, essa discussão política, que a guisa de evitar a pré-campanha, a gente acaba engessando o diálogo político de um modo geral, até mesmo muito antes do período da eleição, né? Mas a promoção, esse é o grande detalhe, como eu já disse, a promoção pessoal, a gente tem de distinguir ele muito bem de promoção para fins eleitorais. Promoção pessoal e promoção para fins eleitorais. São coisas distintas e acho que é um marco de interpretação, né? O Fernando Neisser, que é um jurista que eu admiro muito, ele tem uma tese de que os gastos permitidos na pré-campanha deveriam ser aqueles relacionados às ações previstas no artigo 36A das eleições, né? Que é o artigo que compila as situações que não configuram propaganda eleitoral antecipada. Esse artigo 36A realmente, e os incisos, são 6 incisos, se não me engano, ele foi, para mim, um marco, e um marco positivo. Mas, na realidade de hoje, na realidade atual do nosso mundo, eu acho que limitar a pré-campanha ao que está ali nos incisos é pouco. Por que é pouco? Porque a tecnologia, a internet, sobretudo, tem modificado nossa rotina, nosso dia a dia a todo tempo. O que valia lá em 2015, necessariamente não vale agora mais em 2024. Não vale mesmo. A presença de rede social, a lei lá em 2015 falava em internet. 2015, rede social não era o que é hoje. Mas não era mesmo. Naquela época, 2015, eu não sou muito tecnológica, mas, salvo engano, só existia Facebook. Ou já não, acho que não existia Instagram, nem TikTok, nem Twitter, nada disso, né? Então, o candidato, quando ele ia na internet, ou estava ali no site, ou eventualmente num blog, mas eu ouso dizer que hoje a campanha eleitoral ela pega fogo, não é mais lá no Facebook, nem nessa internet tradicional. Ela pega fogo nas redes sociais e na eleição municipal, de novo, experiência aqui da Bahia, pega fogo mesmo no WhatsApp. É no WhatsApp, né? E o nosso olhar, hoje, ele tem de ser diferente daquele olhar do legislador de 2015. Não tem... É um período de tempo que não é muito grande, mas aconteceu muita coisa. Essa é outra característica do direito eleitoral. O tempo nosso, o tempo que as coisas mudam aqui no direito eleitoral, ele é muito mais rápido. Por isso que tem tanta mini-reforma, é mini-reforma aqui, é mini-reforma acolá. Eu acho que mesmo no dia que, quando sair um código eleitoral, essas alterações vão sempre ocorrer, porque, de alguma forma, é uma forma também de aprimoramento, né? Você vai aprimorando a legislação. Olha quanto a linha G, por exemplo, ela foi aprimorada
ao longo dos últimos anos. Hoje você tem uma redação que prestigia muito mais o direito fundamental de ser votado do que há 10 anos atrás, né? Essa evolução ela é constante. E o direito eleitoral ele é mais impactado por essas transformações sociais que ocorrem todo dia do que outros ramos do direito, né? Daí eu faço essa ressalva de que limitar a minha pré-campanha apenas àquelas exceções lá do artigo 36A, no mundo de hoje, talvez não seja suficiente, né? De tudo isso, o que fica, me parece, é que quem procura segurança nesse quesito de pré-campanha não vai achar e não vai achar tão cedo, porque essa falta de legislação específica, somada à instabilidade, eu não vou chamar instabilidade, mas vejam só, nós tivemos 2 grandes casos que trataram desse tema em nível de Tribunal Superior Eleitoral, a Selma Arruda e o Sérgio Moro. 2 casos apenas, né? Chamados assim, leading cases, apenas 2. Quando a gente traz isso para a eleição estadual e para a eleição municipal, eu não tenho esse número, mas quantos casos na Justiça Eleitoral tratam desse assunto hoje de gastos de pré-campanha, né? Eu não sei, talvez sejam poucos. Então, para a gente chegar ao entendimento jurisprudencial consolidado, eu acho que ainda falta muito. Não dá apenas com esses 2 julgados, o do caso Selma Arruda e o do caso do Sérgio Moro, dizer que o TSE tem uma posição assim ou assada, né? Tem vocês todos já devem conhecer ou conhecem, mas tem um voto do ministro Luiz Fux em um agravo regimental, no agravo de instrumento 924, número 924 de São Paulo. Esse voto do ministro Fux, ele foi, se não me engano, ele foi até vencido, mas o voto dele é um voto belíssimo e que é também uma fonte, me parece que é uma fonte relevante para o estudo dessa matéria da pré-campanha, porque no voto do ministro ele trata da matéria de propaganda eleitoral antecipada pela perspectiva da liberdade de expressão. E nessa perspectiva de liberdade de expressão, ele faz essa construção de que o exercício dessa liberdade de expressão, ela demanda custos, ela gera custos. E de modo que a justiça eleitoral, ela não pode ter uma visão tão garantista, no sentido de impedir ou de dizer que a realização desses custos é ilícita, sob pena de você mitigar esse direito à liberdade de expressão. É um voto muito interessante e quem não conhece, eu recomendo a leitura dessa decisão. É o agravo regimental no agravo do instrumento 924, né? Fora esse caso aqui, tem o da Selma Arruda, o do Sérgio Moro, a gente ainda vai ver o acordo, mas, enfim, nós estamos longe de ter uma posição jurisprudencial fixada e sedimentada sobre esse tema. E aí, para nós, sobretudo advogados e advogadas, como orientar os clientes? É uma questão, me parece, complexa e que não tem receita de bolo. Por que não tem receita de bolo? Porque cada caso vai ser um caso. Cada caso vai ter sua
peculiaridade. E aí eu relembro a hipótese, aquela hipótese que eu falei do médico, que tem lá seu Instagram, que é impulsionado, mas ele impulsiona para um tanto de coisa. Enquanto médico, enquanto figura pública com pretensão política, esse tipo de impulsionamento vai ser ou não vai ser gasto, né? Essa questão do jingle que eu falei, essa me preocupa realmente, é por isso que eu trouxe. Eu acho que jingle de pré-campanha não se usa em campanha. Aliás, pré-campanha, acho que não tinha nem de ter jingle, porque é um ato, é muito próprio do período eleitoral. A música de campanha, a marca de campanha, material impresso, é algo que também é muito típico de campanha. E vamos combinar que hoje em dia não tem nem muito sentido, né? Você fazer material impresso. Eu lembro antigamente que às vezes chegava na minha casa correspondência para o meu pai, para minha mãe, de determinado candidato se apresentando e por aí vai. Mas hoje esse tipo de... não faz muito sentido, mas, enfim. Doutora Tâmara, Pois não. me permita, para a gente contribuir aqui com as perguntas, já encaminhando aqui para o final, só para aproveitar as perguntas também, vou colocar aqui para a senhora, Não. o doutor Bom, Paulo, o doutor Paulo Andrade. A prática é tudo. Isso, o doutor Paulo Andrade aqui, ele faz uma pergunta sobre a propaganda antecipal negativa regular, né, na pré-campanha. Ela fala qual o potencial de uma conduta, né, na pré-campanha, uma ofensa, por exemplo, para denegrir a imagem do adversário, se seria punível. Aí ele cita um exemplo aqui, só em São Paulo, capital, um candidato disse que outra não poderia ser prefeita por não ser casada. Há algum reflexo jurídico disso, eleição eleitoral? Isso aqui é a pergunta dele, se algum colega também quiser colocar, porque aí a gente passa para as perguntas para a doutora Tâmara e depois logo em seguida para o doutor Márcio fazer o nosso encerramento. Obrigado, doutora. Pode comentar. Essa pergunta é interessante, porque, veja, a propaganda eleitoral negativa, ela é propaganda considerada irregular, né? Ela gera multa e tudo mais. A hipótese que o colega levantou, eu achei interessante, porque a gente sempre se refere à pré-campanha como a campanha positiva, né? Eu gastar dinheiro na pré-campanha para me viabilizar como candidato. E se for o contrário? E se eu tiver um pré-candidato que vai fazer uma pré-campanha, digamos assim, negativa, para impactar negativamente a candidatura de uma outra pessoa? Aí você vai falar assim, mas isso é uma maluquice, isso não existe no campo da prática. Olha que existe. Aqui na Bahia mesmo, o falecido senador Antônio Carlos Magalhães, ele teve um desentendimento com alguns deputados da Assembleia Legislativa do Estado, e no pleito eleitoral seguinte, ele fez campanha contra. Ele fez campanha para que aqueles deputados e deputadas não se elegessem, né? Então, é uma pergunta interessante. Então, se eu admito que gastos na pré-campanha em excesso, por exemplo, podem gerar a cassação por abuso de poder econômico, me parece que a premissa, em tese, pelo menos hipoteticamente, a premissa da propaganda negativa ter um viés de abuso de poder econômico também é possível. Eu não sei se essa era o que o colega que fez a pergunta, se era bem essa a dúvida, mas me parece que é possível, sim, em tese, hipoteticamente, né? Tudo depende do caso concreto, mas em tese, sim. Né? Perfeito, doutora Tâmara. Algum colega também quer alguma pergunta? Essas reflexões, doutora Tâmara, me colocam muito, porque a gente, hoje, tem três grandes eixos, né? O período de pré-campanha, quando que inicia a pré-campanha? No caso do Sérgio Moro, foi discutido gastos em 2021, para as eleições de 2022.
seriam contabilizados como pré-campanha quando? Que começaria em janeiro de 2022, janeiro das eleições, né? O que se pode gastar, né? Quanto pessoa jurídica privada pode eventualmente ajudar na pré-campanha, que foi o caso da Selma Arruda Cassado, não pode. O candidato médio, o que seria isso? O candidato médio, 10% a 20%, né? O que é modicidade? Essas reflexões todas são importantíssimas. O que se pode fazer? Propaganda negativa? Não pode. Né? Pedir voto implicitamente, né? Aquelas mágicas, tudo isso aí, as condutas vedadas de agente público, a pré-campanha é esse arcabouço que a doutora muito bem colocou. Acho que essas reflexões são importantíssimas para o profissional de direito. E como a doutora colocou, não tem como encerrar, né? É uma conduta assim que se alguém veio e falar assim, que pode ou não pode fazer, muito tudo depende, infelizmente, hoje, né, doutor? Não, e aí isso é muito ruim. O cliente, o cliente deve ficar, poxa, esse advogado, essa advogada, diz que é especialista em direito eleitoral, mas não está me passando segurança. Mas é porque é muito complicado. E, de um modo geral, eu sempre opto por uma... Sempre não, porque direito eleitoral a gente tem que estar em sintonia também com o candidato, porque às vezes as decisões jurídicas não podem olvidar a situação política do candidato. Tem determinados momentos até de uma pré-campanha que seja, que você tem de ser mais ousado, o candidato tem de ser mais ousado, sob pena, inclusive, de se inviabilizar. E nós, advogadas, enquanto consultores, né, temos de ter essa sensibilidade para fazer essa análise de risco-benefício, de saber que tem horas que nós vamos precisar ser um pouco mais agressivos, mas o ideal é que a gente sempre adote uma linha de cautela, porque os questionamentos, eles são 1000, as respostas, elas não são, elas são poucas, né? O que a gente tem de concreto, mais de concreto mesmo hoje, em termos de jurisprudência, são esses, como você bem falou, Janda, esses 3 eixos de não posso fazer na pré-campanha, o que eu não posso fazer na campanha, eu não posso pedir voto na pré-campanha, e o gasto tem de ser módico. Esse gasto módico é que mata qualquer um, porque módico, o que é módico? Né? São questionamentos muito, muito, muito difíceis, e ponto que acho que toda eleição, por muito tempo ainda, vai ser um gargalo para nós advogados e sobretudo, para os candidatos, né? Perfeito. Obrigado, doutora. Doutor Márcio, alguma consideração? Uma pergunta? Sim. Doutora Tâmara, parabéns pela excelente aula, palestra. E a senhora colocou um assunto que me chamou a atenção, aquela questão da inversão. Quando o partido usa o candidato para promover o partido, porque o candidato é mais popular do que o partido, e realmente tem que ter um olhar. E a gente vê muito isso, né, de o partido colocando agora na propaganda partidária o candidato, algumas pré-candidatos, algumas figuras públicas para promover o partido, para dizer, olha, essa pessoa é interessante, essa pessoa é importante, está no meu partido. E, de fato, é preciso um olhar atento nessa situação, né, porque nem tudo é propaganda antecipada. Mas, parabéns pela palestra, nós que temos que agradecer. Está me ouvindo, Jander? Estou te ouvindo. Temos que agradecer a doutora Tâmara pela beleza. A doutora Tâmara, acho que caiu, não? Não, estou aqui. Tá, desculpa. Tá. Em nome do ID, doutora Tâmara, a gente agradece imensamente a sua disponibilidade, e a senhora trouxe muitos assuntos palpitantes aí, que realmente pré-campanha é bom, acho que merece até depois uma outra discussão sobre esse assunto, porque são tantos temas, né? Agora, no pré-campanha, eu acho que quem está mais sofrendo somos nós, advogados, porque toda hora chega uma pergunta que a gente não sabe responder. E aí, ou você dá orientação para brecar, ou então você dá uma orientação para soltar, e depois vem as multas, o candidato vai vir em cima da gente. Então, eu acho que quem está mais sofrendo
nesse período agora é a gente e a Justiça Eleitoral, porque são coisas novas. Nesse período de pré-campanha, acho que não teve nenhuma outra eleição em que se abriu essa jurisdição eleitoral nesse período, né? Já existem muitas representações, e que tem juiz um dia desse, eu vi pensar, não está em campanha ainda, eu não vou admitir representação. Ainda tem algumas interpretações retrógradas, não evolutivas. E a gente sabe que a Justiça Eleitoral evoluiu especialmente agora, que essa criação específica da pré-campanha tem que abrir a jurisdição eleitoral. Não tem jeito, senão não tem como coibir. Tem como a Justiça Eleitoral ignorar, falar, isso na Justiça Civil ainda não tem eleição, ainda não tem campanha, não vou abrir. A senhora trouxe muitas questões palpitantes que nos faz a gente refletir. E, em nome do IDETO, quero agradecer imensamente ao doutor Jander, agradecer a senhora por ter disponibilidade do seu tempo. A gente sabe dos problemas de saúde que passou esses dias, mas fica aqui penhoradamente o nosso agradecimento. Em nome do IDETO, não sei se o doutor Juvenal quer falar alguma coisa. Bom, presidente, antes de eu encerrar, agradecer a nossa colega Tâmara, doutora Tâmara Medina, professora, palestrante, advogada, já fui até presidente do Bahia, gente, essa mulher. Brinco com ela sempre, não brinque, não discute futebol com a doutora Tâmara, que se brincar ela sabe mais do que nós todos, viu? Porque ela atua também na legislação desportiva, é advogada, é uma das advogadas do Bahia, né? Mas volto novamente a cada programa nosso do IDETO, presidente Márcio, agradecer a participação não somente dos advogados, mas também dos servidores do TRE. Estamos aqui com a doutora Ana Cecília Machado, que já passou por todos os cargos do TRE, só não foi ainda juíza do TRE, ou mesmo corregedor, ou mesmo presidente, por questões fáticas ainda, mas será, viu? Eu não sei, aqui na minha tabela, não estou vendo outra pessoa que trabalha no TRE. É muito importante que, através do IDETO, nós... Doutora Tâmara Medina, né? Uma honra, é uma das grandes palestrantes do Brasil, gente. Essa mulher é um sucesso onde ela vai, né? E só apimentar, professor Márcio, o que a doutora Tâmara falou sobre esse assunto. Eu me lembro que numa palestra que dei agora em Araguaína, acho que uns 15 dias atrás, eu estava junto com a contabilista eleitoral, Wanda Paiva, conhecida de todos nós, e ela falou uma coisa que eu não tinha pensado ainda. Antigamente, doutora Tâmara, a legislação previa 90 dias de campanha. Aí baixou para 45 para diminuir, só que aí nasceu a pré-campanha, que em resposta a uma pergunta que foi colocada ali, a pré-campanha já começa em 1º de janeiro, agora de 25, já pensando em 26. Isso não, a não ser que aproveitando sua fala, que existem fatos que são novos, né, dentro de uma pré-campanha, porque essa questão de apenas não pedir votos e usar palavras mágicas, ele tem seus limites, e é nisso que nós estamos, como advogados, aqui não somente em Tocantins, mas no Brasil inteiro, tentando saber do Poder Judiciário qual é esse limite. Mas uma coisa interessante, que também tudo é novo para o juiz, para o promotor, não somente para o advogado. Professora Tâmara, muito obrigado, mais uma vez, para a senhora ter nos proporcionado esse momento ímpar aqui, através do IDETO. Presidente, muito obrigado aí pela palavra. Doutor Márcio. Não poderia esquecer, agradecer ao doutor Jander Araújo por ter partilhado com a doutora Tâmara esse momento muito importante para todos nós do IDETO. Doutor Márcio, doutor Jander, Renara Lima perguntou aqui qual seria um erro grotesco na pré-campanha e que poderia ser evitado. Quando a gente está na campanha, é tudo muito regulamentado. Então, a gente sabe que não pode, por exemplo, a gente sabe quais são as fontes de recursos que são vedadas e por aí vai. Quais são os limites de gasto, como é que eu posso arrecadar e por aí vai. Na pré-campanha, isso tudo é muito fluido, porque não tem regulamentação nenhuma. Então, assim, um erro que pode ser capital na pré-campanha é
apesar do gasto não ser tão elevado, mas é a fonte do gasto. Ou melhor, a fonte da receita. Tá certo? Em que sentido? Pessoa jurídica. Pessoa jurídica não pode doar, não é? Aí, às vezes, porque está na pré-campanha, não tem um rigor de acompanhamento, a gente pode dar uma descuidada e vir a praticar algum ato de pré-campanha que foi financiado com recurso, por exemplo, de pessoa jurídica. Isso pode gerar um pepino, porque aí bom, como é que eu falo caixa 2 de um negócio, de uma campanha que ainda não é campanha, né? Mas isso pode ser um grande problema, né? Então, quem quer gastar na pré-campanha, nós temos. É porque, de novo, a eleição municipal ela é diferente. Diretório municipal, comissão provisória, não recebe dinheiro quase de partido. Então, como é que o candidato de uma eleição municipal, como é que ele gasta para fazer pré-campanha? Ele tem que ter muito cuidado. O candidato organizado, né, me parece que uma solução, mas isso tem que ser pensado não é no ano da eleição, ou a 3, 4 meses da eleição, a 5 meses da eleição, porque não dá tempo, às vezes, de organizar. Mas os candidatos dos pequenos municípios, eles têm de pensar que eles têm o partido à disposição, né? Não só para ser candidato, não, mas eles têm de viabilizar financeiramente esse partido até para estruturar melhor esses gastos de pré-campanha. Porque é aquilo que eu falei, doutor Márcio, o partido tem um interesse e tem o dever de, digamos assim, de promover o partido. E nessa de promover o partido, também você acaba promovendo os seus candidatos, pré-candidatos e por aí vai, mas você consegue dar uma roupagem melhor para esse gasto feito na pré-campanha. Tem como a gente conseguir trabalhar. Por exemplo, um lançamento de uma pré-campanha. O candidato adora fazer pré-lançamento da campanha, né? Esse dinheiro vem da onde? Se eu tenho uma estrutura partidária robusta, eu posso fazer um bom evento com recursos do partido, e, na minha visão, isso mitiga muito a possibilidade de, lá na frente, ter um questionamento de abuso, porque é interesse do partido promover um ato como um pré-lançamento de candidatos, por exemplo, né? Mas, sinteticamente, respondendo, eu acho que um erro capital é não tomar cuidado na pré-campanha de onde vem o dinheiro. Certo. Dado o adiantado da hora, nós temos que encerrar. Eu, mais uma vez, agradeço, doutora Tâmara, doutor Jander, todos os membros do IDETO, servidor da Justiça, os demais que participaram, colegas, advogados, estudantes. E, como já foi anunciado no início, doutora Tâmara, a senhora fechou aí o ciclo de diálogos eleitorais. No segundo semestre, por deliberação da diretoria do IDETO, não teremos diálogo, porque teremos as eleições, e nós voltaremos com os diálogos no início do próximo ano. Então, esperamos vê-los todos bem até o próximo ano, e agradeço imensamente, doutora Tâmara. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e aproveito para desejar bom fim de semana a todos e a todas. E tenham um bom... tem um lugar aí no Tocantins que é lindo. Tem uma água azul, parece a Chapada. Jalapão. Jalapão. Eu ainda vou no Jalapão. Vamos combinar. Mas agora, a força, doutor Márcio, eu vou ter de emagrecer por questão de saúde. E aí, quando eu tiver mais magrinha, aí eu tenho ânimo para ir aí no Jalapão. Daqui a senhora pode vir, porque o exercício aqui para andar no Jalapão já emagrece muito. É só areia, viu, doutor? Obrigado. Nos avise quando a senhora vier para proporcionar à senhora uma certa estrutura através do IDETO, tá bom?
Pode deixar. Obrigado, doutora Tâmara. Vamos te trazer aqui, tá? E aí, só que sou torcedor do Colo-Colo, tá? Lá de Ilhéus, Caldas da Bahia. Colo-Colo. Mas muito obrigado, doutor Márcio. Obrigado a Ana Cecília por atender o convite, participar, aos colegas advogados, todo mundo. E só lembrando, pessoal, esse aqui vai ficar gravado, e tem outros diálogos também gravados no YouTube. IDETO Tocantins, vocês podem consultar, bastante enriquecedor. Obrigado, presidente Márcio, pela incumbência, estou sempre em pé à ordem. Obrigado, Juvenal, doutora Tâmara, mais uma vez. Obrigado. Boa tarde, boa tarde. Gente, até mais. Um grande abraço a todos. Gente, bom fim de semana.